Glória a Deus. Vamos nos voltar para Jerusalém. Shema, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Amém? Amém. Amém. Pode aplaudir ao Eterno mais uma vez. Pode se assentar, glorificando o nome do Eterno. Glória a Deus. Estão aqui? Todo mundo consegue enxergar essa letra? Tem a boca aí? Dá pra ver? Toda a galera? Se tiver mais pilha é bom trocar, hein? Eu acho que vai acabar. Ô, glória! Quem conseguiu sentir a presença de Deus, irmão? Glória a Deus! Foi gostoso hoje, né? Diferente. Um ritmo a mais à la brasileira, né? Glória a Deus. Oh, obrigado, hein? Deus abençoe. Café. Tomar café eu vou, pro sono não me atrapalhar. Sai dele. Valeu, Miguelito. Muito obrigado, Miguel. Você é demais, hein? Ô, Joãozinho, obrigado, hein? O Joãozinho voltou, hein? Ô, glória! Aleluia! Tá sentindo falta já desse somos dependentes de ti, ó Pai! Não é? Não faz falta no escudo? Fala a verdade. O Joãozinho é do fogo, mano. Chega gasolina pura. Saiu faísca e pega fogo. Todo mundo aqui já copiou? Não? Então vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, não, vou deixar vocês terminarem de copiar, vamos lá. Tá quente. Benção. E agora, já copiaram? Sim. Quem ainda não copiou? Eu quem? Quem falou eu?
Todo mundo ok? Amém? Amém? Glória a Deus. O que está escrito aqui? Como que fala? Olha, vocês estão feras, hein? O SH tem som de quê? Quem lembra? SH? Som de? Muito bem, é isso aí. E se fosse um CH, ia ter som de quê? Qual R que seria? Muito bem. Se fosse somente o H? Perfeito, maravilha, gostei de ver. Esse aqui representa o quê? Não tem problema. Torá. O que representa a igreja? Essa primeira parte aqui? Torá. Porção, não é? Que é da? Torá. E aqui? Haftará. Significa? Muito bem. Haftará. E aqui? Brit Hadashah. Que é o? Que é o quê? Aliança renovada. Muito bem, vocês estão voando, hein? Muito legal. Agora eu vou precisar da ajuda de todos vocês para recapitularmos a história do personagem principal dessa história, que é? José. Muito bem. Yosef. Quem é o bisavô de Yosef? Abraão. Vamos lá, bolinha aqui. E aí Abraão casou com? Sara. Muito legal, vamos lá. E aqui, teve quem? Que casou com quem? Rebeca. Vamos lá, gente, sem medo de errar, vamos lá, ajuda eu aí. Me ajudem, por favor. E aí nasceu quem? Esaú. Opa, muito bem. Esaú e Jacó. E aí o que acontece? Aí Jacó pega a primogenitura. Jacó de pega a Esaú primogenitura e e vai Foge. embora. vai embora. Muito bem. Jacó fugiu. Ih, caramba. Vou fazer um desvio aqui, vamos lá. Fugiu, é a fuga dele aqui, não. E aí, depois disso, o que acontece? Ele trabalha com o tio dele durante um tempo e ele casa com? Com a Lia. Lia e quem? Raquel. E Raquel. Lia e Rachel. Muito bem. Aí desvia de novo, que eu escrevi errado de novo. E depois, o que acontece? Ele volta. Quem nasce? Ele volta, muito bem. Retorna. Retorna para casa. Vou aqui. Aqui, ó. Retorna para casa. Continua. Dá para enxergar, igreja? Sim. Dá para entender também? Olhando de raciocínio? Vamos lá. Agora ele está voltando. Quem canta aquela música lá? É Cassélia, né? Sai daí, onde que eu lembrei? Estamos indo de volta para casa. Sai dele. Aí, vem para cá. Quando ele chega em casa, o que acontece? No caminho ele tem uma briga com o anjo. Tudo bem, depois que ele viu a escada, que ele viu o anjo subindo e descendo naquele lugar, se reconcilia com o irmão, beleza, e depois? Não lembro. Ninguém? Esqueceram? Fica na terra, muito bem. E aí o que acontece aqui? Ele começa a ficar velho, não é? Vamos lá, ele lutou com um anjo. Porque se ele já retornou para casa, tudo isso já aconteceu, certo? Sim. Já lutou com um anjo, já viu a escada, já teve os olhos espirituais abertos. Ele aproximou de E alguém. aqui teve o nome mudado, muito bem, no meio do caminho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Mudou o nome. Mudou o nome aqui, ó, no meio do caminho. Tá retornando para casa, beleza. Aí não tinha televisão. Faz filho. O que ele fez? Na unção do João, filhos. 12 homens. Quantos filhos? 12 homens. E mais quem?
Gente, não esqueçam das mulheres, pelo amor 12 de homens. Deus. Eu falei 12. Quantos filhos no total? 13. 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Sim. E aí vai começar a história desse grande personagem aqui. Vamos lá, colocar aqui. 13 filhos de Israel. 13 filhos é filhos, hein? Você é doido, bicho. Só que aqui ele também já estava bagaço, então nem podia ter até 15, 20 que não ia fazer diferença. E aí chega aqui no grande ponto desta história. Nascer. Vou colocar com 2. S. Yosef. Entre todos, vamos destacar só esse aqui, tá? Nasceu Yosef. Amém? Yosef era o? José. Era José que era o? Caçula. Muito bem. Todo mundo conseguiu entender aqui? Dá para entender esse mapinha meia boca aqui? Sim. Abraão, tem Sara, que aí vai, você já conhece. Nasce Isaac, casa com Rebeca, que aí nasce Esaú e Jacó. E aí Jacó fugiu, se apaixona por Raquel e ganha Lia, depois casa com Raquel, muda o seu nome, luta com o anjo, vê a escada, tudo certinho. Depois ele retorna para casa, tem 13 filhos e aí um deles é Yosef. Amém? Amém. Muito bem. Agora vamos fazer uma outra recapitulação aqui nesse lugar. Que a gente tem que entender de onde a história está vindo, para onde ela está levando. Senão fica tudo sem nexo, sem pé nem cabeça. E a gente sabe que a nossa memória é uma porcaria. Se a gente confiar na nossa memória, já era. Não é? Vamos lá. E Yosef? Nesse ponto. O que acontece aqui no começo da história dele? O que acontece com ele? Não, calma. Ele sonha. Agora vocês estão acelerados demais. Ele sonha. Isso, volte a sonhar. Sonhou, certo? Alguns rabinos vão nos dizer que Yosef tinha uma mania de... Como é que eu posso colocar? Ser aquele meio boca aberta, sabe? Aquele cara que gostava de falar demais, que gostava de se vangloriar demais. Então ele teve o sonho e se vangloriou. Se vangloriou do sonho. Alguém lembra qual foi o sonho? Sonhou que o feixe de trigo dele estava de pé e todos os outros feixes de trigo que representavam a sua família se prostravam diante do feixe dele. Beleza. Acontece isso. Agora minha memória não me deixa ter certeza, mas ele ganha a túnica antes ou depois, igreja? Depois, não é? Depois do sonho? Que ele toma um cacete lá dos irmãos com a túnica, não é? Uhum. Ganha uma túnica colorida, especial. Este ponto. Certo? Estão me acompanhando? Beleza? Aí o que acontece? Desperta a ira dos irmãos. O que os irmãos fazem com Yosef? Primeiro dão uma peia muito grande. Dá uma coça. Depois Joga no buraco e vende. jogam no... Opa, senão vai ter lugar para eu... Ah não, vai dar certo aqui, ó. Jogam no buraco. Dá para entender que aqui está escrito buraco? Sim. Dá, né? Beleza, então. Aí, depois que isso acontece, o que acontece aqui agora? Vendido para o Egito. Vendido Como escravo. como escravo. E aí, onde ele vai? Egito. Egito. Lá ele vai trabalhar com? Muito bem. Opa. Potifar. Aqui parece que a história dele vai melhorar, né? Mas aí ela faz isso aqui, ó. Aparece uma
Doida. Esposa de Potifar. Lembra que foi mencionado aqui que era comum naquela época os funcionários dos faraós serem eunucos, para que eles não deitassem com suas esposas nem concubinas? Lembra disso? Então o homem não era tão homem assim, entende? Então eu acredito que a esposa de Potifar devia ser aquelas que subia pelas pirâmides. Então ela vê Yosef, bonitão, moreno, bonito, bacana, legal. Então ela vê aquilo e fica doida. Vê toda aquela hombridade, aquela virilidade e tal, homem bonito, novo. E acredito eu que deveria ser um costume dela, dar um trato em todos os funcionários. Por quê? Porque quando Potifar descobre dessa trama, o correto era Yosef perder a cabeça. Porque ele comete um crime ali, ué. Ele estava sendo acusado de assédio sexual, vamos colocar assim. Se fosse hoje, já tinha hashtag mata José, mata Yosef. Hashtag Yosef pra cadeia, não é? Já estava, vixe, os artistas intelectuais então estavam fazendo, ninguém solta a mão de ninguém, todas pela esposa de Potifar, não é? Se fosse nos dias de hoje. Porém, o que acontece aqui nós sabemos. Vamos voltar para cá agora. Foi preso. Vai preso. Yosef vai preso, quando ele deveria pagar com a morte. Yosef foi preso. Quantos anos ele fica preso? 13 anos. 13 anos. Vou colocar aqui. 13 anos de cadeia. Lá. Aqui, vamos lá. Nesses 13 anos ele Revela o sonho do papiro. revela os sonhos do copeiro e do... Beleza? Então a história dele começa A elevar. a dar uma elevadinha, né? Chega, né? De sofrimento, né? E aí, igreja, o que acontece aqui, para encurtar a história, Revela o sonho de Faraó. Yosef revela o sonho de Faraó. E se torna governador. E aí, Yosef, vai complicar tudo aqui, né? Melhor eu seguir na linha reta aqui. Yosef se torna Governador. vice-rei, governador, se você preferir. Nada mais, nada menos do que a maior potência naquela época. Potência bélica, agrônoma, tudo que você imaginar era o Egito naquela época. Estados Unidos, China, tudo em um só. Era o Egito naquela época. Dá para entender agora que eu vi que ficou uma bagunça da bexiga? Dá? Dá para entender, igreja? Pelo menos vocês vão fazendo o jeito de vocês aí, né? E aí acontece tudo isso. Todo mundo tá... Alguém está copiando esse rascunho aí? Sim. O presbítero Caio trouxe uma palavra na quarta, que se a pessoa estava atenta para entender a mensagem do Eterno, teve uma mensagem poderosa ali na quarta-feira, que foi tremendo. Falou pouco, mas falou bonito, sabe? Foi tremendo. E aí, igreja, depois que acontece tudo isso, nós chegamos aqui. Baigash, ele avança, ou ele se aproxima, ele aproximou-se. Beleza? Nessa porção, nós vamos abordar o encontro de Yosef com seus irmãos e o momento em que ele se revela para eles. Vamos ver também, se der tempo, a reação de Jacó. Quem é Jacó? Pai. Quem é Jacó? Pai. Jacó, muito bem. O pai de José, de Yosef.
Vamos ver se der tempo a reação de Jacó ao receber a notícia que seu filho Yosef ainda vive. Amém? Amém. Tá todo mundo copiando ainda? Eu vou falando aqui, tá? Posso continuar? Para não se estender muito? Pois bem, chegamos na narrativa aqui agora que Yosef, que até agora é um desconhecido para a sua família, para os seus irmãos, ele usa de astúcia para reter o irmão que estava no seu lugar. Quem era o irmão que estava no seu lugar? Quem? Benjamim, muito bem. Quer reter o seu irmão, ele estava tramando ali alguma coisa para chamar a atenção dos seus irmãos mais velhos. Todos concordam com isso? Pois bem. Então depois que ele armou toda essa trama aí para aprisionar o seu irmão Benjamim, para deixar os seus irmãos com uma pulga atrás da orelha, por quê? Yosef já sabia o que tinha acontecido com ele. Ele tinha sido vendido como escravo, já tinha tomado a surra dos irmãos, já tinha acontecido poucas e boas com ele. E José, ele sabia que ele era o preferido do pai. Quem aqui tem irmãos? Irmãos. Vamos ser sinceros, a gente sabe quando nosso pai tem um filho preferido. Não adianta o pai falar que ama todos por igual. Não adianta. Não adianta falar que eu amo todos os meus filhos por igual. É conversa furada, que a gente sabe que o pai tem aquele que é o xodó. Geralmente é o caçula. Aí, ó. Aqui, ó. Geralmente é o caçula. Olha lá, ó. Eu sabia, olha lá, vai se revelando. Na sua casa, quem é o preferido, Angélica? Fala a verdade. É você, né? Você é a galinha de ovos de ouro do seu pai, né? Filha, é a protegida, sempre tem. Você, Mazé, qual que é o seu preferido? Não pode nem falar, senão... Vamos, pode falar baixinho que as câmeras não vai pegar, não. Aí, eu sabia lá, E você, João? Manda real, vai. Eu sei que tem a Angélica, eu sei que tem também. Eu sei que tem. É a gordinha. Gardênia eu não vou falar porque o Miguel tá aí, né? Então é melhor fazer boca de siri. Mas a gente sabe, e o preferido, ele sabe que ele é o preferido. E eles são sacana para fazer isso. Eles são sacana porque eles usam a preferência deles, a ser o predileto, para sacanear os demais. Eles fazem as coisas erradas e jogam a culpa no outro. Não, fui eu não, foi ele, ó. E aí o pai, por ser o preferidinho, faz o quê? Senta a peia nos outros e você que se lasca. No meu caso é minha irmã, que é a única mulher da família. Então é o xodózinho do meu pai. Xodó do meu pai é minha irmã. Até hoje. Ele fala que não, mas é. Eu sei que é. Xodó, irmão, xodó. Única filha, filha mais velha. Mas tudo bem. Deixa eles pra lá. Vai? Então o Yosef, ele sabia que ele era o preferido do pai. E ele sabia que o pai dele deveria ter sofrido muito quando chegou a notícia para ele. Porque você lembra que os irmãos simularam que ele tinha morrido? Que mancharam a roupa dele bonitinha lá, colorida, que o pai deu de presente. Mancharam com sangue para simular que ele tinha sido morto por um animal feroz. Lembra disso? Então na cabeça de Yosef, meu pai pensa que eu estou morto. Então meus irmãos não sabem que sou eu, mas eu sou eu. E eu sei que eles são eles. E aí eu vou usar da minha artimanha, porque eu sei que eu sou eu, para sacanear eles, para trazer meu pai para cá. Penso eu que José pensou assim, correto? Sim. E aí o que acontece? Ele começa a sacanear os irmãos. Os irmãos estão indo para lá, ele coloca os utensílios dentro do saco dos irmãos lá. De repente vai ter uma batida. Sabe aquela denúncia anônima? Geralmente sempre aparece na TV. Já assistiu aqueles programas policiais? Geralmente está lá, os caras estão viatura de rota. Recebemos uma denúncia anônima que tem um carro aqui na Marginal Tietê, placa tal, veículo tal, com uma quantidade grande de entorpecentes, e vamos lá averiguar essa situação. Aí chega lá, os caras pegam. Irmão, para na Marginal Tietê, lotado de carro, é caguetagem. Não adianta. E eu acredito que é os próprios caras que passam a droga que cagueta. Você acredita? Os caras falam, vamos jogar uma quantidade boa que vai tomar tempo dos caras e a quantidade maior passa batido. Não é possível, irmão. Não é possível. Que os caras... denúncia anônima. Conversa furada, irmão. Para. Que isso. Mas tudo bem. Até perdi o fio da meada agora onde eu estava. Isso. Aí de repente ele chegou lá, chega a batida egípcia lá, ó. Abram os sacos.
Vamos verificar o que há aqui dentro. De repente acha lá o utensílio. Aí já era, está incriminado. Taça de ouro. Provas cabais, pena, reclusão, perca de liberdade. Deveria chamar um bom advogado, né? Daqui a alguns anos. Mas não tinha advogado naquela época. Então o que ele fez? Se ferrou. Porque quem era Yosef? Como que era o nome dele mesmo? O nome egípcio? Da cidadania egípcia dele? Zafenat Paneah. Então ali era abaixo dele todo mundo, e acima dele só o faraó. E lembra as palavras de faraó? Você só vai se submeter a mim, e aquilo que você falar vão ser as minhas palavras. Imagina só, irmão. O homem chegar e falar, ó, Maria, você nunca mais vai lutar jiu-jitsu. E é o homem mais poderoso do lugar. Maria vai fazer o quê? Vai lutar? Se lutar, morre. Não luta mais. Consegue entender? Era a palavra do homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso. Então ele falou, está falado. E aí a trama começou. E aí conversa vai, conversa vem, a trama toda acontecendo. De repente, chegamos a esse ponto. Aqui. Não tinha advogado, mas houve ali um ousado. Que foi? Judá. Muito bem. Você está afiado, hein, mano? Estou gostando de ver, hein? Então, vamos ler aqui Gênesis 44, versículo 18. Abra ele. Tá quente aqui dentro, né? Ou só eu que estou com calor? Estou com calor, estou quase suando aqui já. Todos acharam? Amém? Tem que parar de falar perto do microfone. Estou assustando as crianças, né? Mais longe assim. Então, Judá se chegou a ele e disse: olha a apelação, hein? Olha um bom advogado aí, ó. Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como? Olha só que falou bonito, fala a verdade. O cara soube chegar, né? Às vezes o que nos falta é saber chegar da maneira correta nas pessoas, sabia? A abordagem faz toda a diferença. Só como ele chegou de mansinho no sapatinho. Meu Senhor, por favor, deixa eu falar uma palavrinha só com o Senhor, e que a sua ira não se acenda contra mim, porque tu és como? O cara sabia reconhecer que era a autoridade maior ali, sabia falar, sabia chegar e sabia sair, é ou não é? O que nos falta muitas vezes é saber chegar e saber sair. Às vezes a gente está com a razão, mas chega da maneira errada, estraga tudo. Estraga tudo. Às vezes, para você, eu sofri demais com isso, igreja do céu. Para mim, eu estava falando da maneira mais normal. E de repente, quando eu vi a reação das pessoas, eu falava, deu ruim. Espanou. Depois aí chegava em casa, irmão, era a pior coisa que tinha quando chegava em casa. Que aí a mulher vinha falando um monte. Mas falava um monte. Você não pode falar assim, não sei o que, você tem que entender que nem todo mundo sou eu, porque eu te aturo porque eu casei com você. Estou falando a real, era a coisa que acontecia. Nem todo mundo é obrigado a te aturar, Flávio. Nem todo mundo casou com você. E era assim, irmão. E foi assim, tomando essas pancadas, no bom sentido, que uma hora eu acordei, graças a Deus estou aqui. E às vezes eu tenho que me controlar para não deixar sair, irmão. Todo dia, todo dia. Então vamos lá. Judá se aproxima de Yosef e lhe suplica humildemente a compreensão e o favor. O nome Judá é proveniente do verbo... deixa eu apagar, né? Vamos lá. Todo mundo copiou já, né? Esse mapinha aqui. Mapinha mental. Vou tirar aqui. Meu filho, esse freio aqui não tá com nada, hein? Tem que levar lá no mecânico para dar uma regulada. Vamos lá. Olha, o caneta está aqui. Esse nome Yehudá é proveniente
do verbo Yadam, e tem o sentido de dar graças, elogiar e louvar. Ou seja, Yehudá é proveniente desse verbo Yadam, dar graças, elogiar e louvar. Você vê que até o nome desses amados irmãos aqui da Bíblia, o nome deles fazia toda a diferença? Consegue perceber que o nome deles geralmente já demonstra a característica de que cada um assume? Por isso, você que ainda não tem filho, pense muito bem quando você for pôr o nome do seu filho, viu? Coloque um nome que você queira que represente a característica dele. Não escolha por escolher. Escolha com sabedoria. Porque vai fazer toda a diferença. Isso você pode ter certeza. Muito bem. Yehudá é mais velho do que Yosef. Porém, ele chama ele de Senhor. Porque Yosef ali está como Zafenat Panear. A palavra em hebraico, Senhor, é Adon. Adon. Significa... Precisa de urgente arrumar aqueles outros... Como é que chama? Aqueles microfones de lapela. Ou parecido. Senhor, mestre. Ou Senhor com letra maiúscula. Adon. Isso aqui parece um D, né? Misericórdia. Nossa. Piorou a situação. Cruel, hein? Ainda bem que ninguém paga pra isso. Adon. Dá pra entender que é um A aqui agora, né? Isso parece um... Sei lá o que é o contrário, é um A. Adon, com N no final. Senhor, mestre ou Senhor. Muito bem. O termo Senhor, em ugarítico, é Ad, significa Senhor e Pai. E no acadiano, Adano tem o sentido de poderoso. Acadiano é um outro idioma, tá? Vocês conseguem entender isso? Beleza? Estão acompanhando, né? Adano tem o sentido de poderoso. E essa palavra refere-se normalmente, é empregada no uso para falar com homens. Muito bem. Ela vem da raiz, que é uma palavra um pouco difícil de pronunciar. Tem aqui um D e um N, que significa, que é da onde vem Éden. E Éden significa pedestal. Ou seja, essa palavra deriva essa, que deriva essa. Beleza? Agora Yehudá está com a palavra, o que acontece? Ele que é ouvido, obedecido e elogiado por seus irmãos, como cabeça, chama um egípcio de Adon. Ou seja, ele está dando a maior honraria a um estranho, a um desconhecido, alguém que não fazia parte da família. Dessa palavra vem muitos títulos que é dado ao Eterno. Adonai, por exemplo, é um. Naquele instante, quando Judá usa esses termos, ele está falando ali basicamente, está tratando o Yosef como se fosse o próprio Eterno. Consegue entender isso? Esse emprego de palavras que ele usou lá, a forma que ele se comunicou com o faraó, é como se ele estivesse dando ali o título ao faraó, o título a Yosef, como o próprio Deus eterno. Consegue entender isso? Através das palavras que foram empregadas ali. Ele dá esse título, essa grandeza para o vice-rei, que é Yosef, seu irmão. Muito bem. Ali é como se ele pegasse ali e falasse, você está com o poder nas suas mãos, o poder de vida ou o poder de morte. Então é isso que ele está falando ali nas entrelinhas. Por isso que é importante o estudo da palavra no original. A gente lê somente no português, parece que é alguma coisa comum.
Mas aí você vai pegar aqui vai cavando no original, você vai vendo que o sentido que ele quis dar ali naquele momento foi um sentido muito forte. E ali ele estava falando sem saber com o seu próprio irmão, que era um conhecedor do idioma. Então o irmão sabia, falou, pô, meu irmão, agora, acho que o Yosef falou, nossa, ele apelou, hein, apelou bonito agora. E os próprios irmãos também entendiam aquela mensagem, falou, pô, ele pegou pesado agora. E acredito que até o próprio intérprete que estava lá, não sei se vocês lembram, quando Yosef se apresenta, ele se apresenta com seus funcionários e com um intérprete, simulando que ele não sabia falar o idioma ali dos seus irmãos, o hebraico. Amém? Conseguem entender isso? Então, só que na verdade ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Beleza. Pois bem, ele fala o seguinte, deixa teu servo dizer uma palavra. A palavra usada aqui por Yehudá, de servo, é a seguinte, Ebed, que significa servo, escravo, deixa eu ver se tem mais algum outro significado, é isso mesmo, servo e escravo. A palavra servo que ele usa aqui, deixa teu servo dizer uma palavra, está se colocando como servo mesmo, como escravo, está se rebaixando ao extremo. Essa palavra, ela vai indicar também o trabalho no sentido de adoração ao Criador, a quem criou todas as coisas, ou seja, o Eterno. Porque a raiz dessa palavra Ebed vem de Abad, que tem o seguinte significado, trabalhar, servir. Consegue entender isso? Então aqui, a posição de Yehudá é de muita humilhação diante do faraó, diante daquela situação. Ele está literalmente se humilhando a um nível extremo ali diante do seu irmão. Está se prostrando totalmente ali, da melhor maneira que ele encontrou diante do seu irmão. E aí o sonho começa a acontecer, sim ou não? Sim. Lembra daquele sonho lá atrás? Muito bem. E aí diz o seguinte, está lá deixa eu pegar aqui, diz o seguinte, meu senhor perguntou a seus servos dizendo, tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos, trazei-o a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Ou seja, se o seu irmão não vier, acabou as relações Egito e Israel, Egito e sua família. Consegue entender isso? Yosef estava apelando, né? Estava usando da sua posição para conseguir aquilo que ele queria. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Consegue entender esse diálogo aqui? Ficou bem explicado, né? Ou seja, a situação aqui era essa. Que o pai estava sentido ainda pelo desaparecimento do filho, do preferido, do caçulinha, e o outro que tinha assumido a posição estava no pedestal lá. Ninguém toca nessa criança, pelo amor de Deus, nesse jovem. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não aguento, eu vou morrer. Lembra disso? O cara já tinha perdido um filho. Eu imagino, igreja, eu nunca tive essa sensação e espero não ter. Mas deve ser a pior sensação do mundo, um pai enterrar um filho. Deve ser a pior sensação do mundo. Nossa, deve ser horrível, horrível, horrível. Só de pensar já dá até vontade de espirrar.
Ataca até a rinite. Quase veio. Fica aí. Pois bem, após essa explanação de Judá, lembra que Judá está dialogando com quem? Não perde essa linha de raciocínio, com Yosef. Ele informa para ele que se eles retornarem sem Benjamim, o pai dele vai surtar, exatamente, vai surtar. E aí, 44:29 diz o seguinte: se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com a aflição à sepultura. Alguém dá uma palavra diferente a cãs? Cãs, tá todo mundo com cãs aí, né? Não? O que vocês têm aí? Fareis descer as minhas cãs, no versículo 29. Acompanha comigo aí. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs. Quem está no seu aí? Velho e infeliz? Cabelos brancos, beleza. Velho e infeliz. Quem está velho e infeliz? Aí escrito. Quem está outra coisa? Cabelos brancos, grisalhos. Muito bem, então vamos lá. Com as minhas cãs, com a aflição à sepultura. E Judá aqui nesse momento diz a Yosef que seu pai haveria de morrer em sua velhice muito desgostoso. Esta palavra, deixa eu apagar mais uma vez aqui. Nossa, está fazendo falta aqui um projetor, hein? Se tivesse um projetor era bem mais rápido. Era só passando os slides. Coisa chique, né? Tá fazendo falta. Meu Deus do céu, sai dele. É lembrando de todas hoje. Essas coisas só acontecem na hora da porção. Cãs. Essa palavra cãs, dá pra ver aí no vídeo? Tá legal aqui? Cãs. Esta palavra em hebraico é seba, que significa velhice. Beleza? Essa palavra vem da raiz sib, significa grisalho. Ser grisalho. Está dando a indicação de que o seu pai era muito velho mesmo. A idade estava muito avançada. E isso iria o levá-lo à sepultura, que em hebraico é o Sheol. Está escrito aí? Muito bem. E aí esse termo vai significar inferno, sepultura, a cova, que é tido como o mundo subterrâneo dos mortos. Beleza? Ou seja, é claramente compreensível que a ausência ou até mesmo a separação, seja por morte ou outro motivo qualquer que seja, causa sempre uma dor grandiosa nos pais e também nos filhos. Mas aqui acontece algo muito diferente, porque Yehudá tenta explicar a Yosef que Benjamim ficou como substituto dele. Substituto de quem? De Yosef na família. Ele diz o seguinte, versículo 30: agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Ou seja, esse filho é basicamente tudo para o nosso pai. Esse filho agora ficou o preferido, o caçulinha, virou o preferidão de todos. Se acontecer qualquer coisa com ele, nosso pai não vai aguentar mais. Mas tudo isso aí não é resultado dos próprios irmãos? Sim. Quem foi que armou para Yosef? Foi os cananeus? Não. Os jebuseus? Não. Os saduceus? Os filisteus? Os amoreus? Os heteus? Quem foi? Quem? Os irmãos. Colheu, plantou. Família. Olha, gente, se a gente parar para analisar as escrituras, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Porque o que eu mais vejo é a gente se surpreender com algumas coisas na vida, só que está tudo escrito aqui já.
Não é a própria família que traiu o cara? E às vezes a gente se surpreende com traição de conhecido, de amigo. Nossa, estão querendo puxar meu tapete no serviço. É mesmo? Só você acontece isso, né? Quer ver uma coisa que eu fico doido da vida? Doido. É quando a pessoa vem, acontece qualquer coisa que seja. Aí a pessoa vem e fala o seguinte: nossa, Satanás está furioso, né? Aí eu, é mesmo? Me conta mais, vai. O que está acontecendo? Aí começa, não, porque está acontecendo isso, está acontecendo um monte de levante. Aí eu, é mesmo? Que coisa interessante, né? Irmão, a gente luta contra o quê? Protestados e principados. Principados e potestades, não é? Eles descansam? Não. Não. Eles têm que comer? Têm que dormir? Têm que vestir alguma coisa? Eles vieram para quê? Afrontar. Para quê? É a função deles. Se está sendo afrontado, é que está no caminho. Sabe aquele abre a porta mariquinha? É a mesma coisa. Quando ele vier bater na sua porta lá, ó, abre a porta, ovelhinha. Eu não abro, não. Não tem que, não adianta. Sabe o que é o nosso defeito? A gente dá muita glória pro inimigo. Nossa, mas dá muita glória pro inimigo. Exalta. A gente esquece de exaltar os feitos de Deus, mas exalta sempre um levante do inimigo. Já reparou, irmão? Quem aqui agradeceu por ter acordado? Quem agradeceu pelo café que tomou? Está entendendo a diferença? Agora imagina se tivesse vindo para cá e tivesse acontecido alguma coisa. Primeira coisa que ia fazer era mandar no grupo: gente, ora por mim aí. Não que seja errado pedir oração, entenda onde eu quero chegar. É que a gente muitas vezes dá muita ênfase ao que o inimigo faz. E esquece que a gente está servindo a quem? Não o Deus poderoso? O braço forte. Não o Deus que nunca perdeu uma guerra? É esse. É esse aí. Quer ver uma? Ó, esse ano de 2021 vai entrar. A gente vai fazer encontro com Deus. Certeza que geralmente nas 2 últimas semanas começa os levantes a ficar mais forte. Aí começa as conversinhas nos grupos. Gente, vamos orar porque Satanás está furioso. Satanás está se levantando aqui. Não quer deixar eu ir para o encontro. Ah, é mesmo? É? Ah, só você, né? Consegue entender? Tem que parar, meu. Na boa, a gente tem que parar de dar essas ênfases pro inimigo. O inimigo vai fazer isso mesmo, é a cara dele. Vai querer causar arruaça, vai querer causar tumulto. Vai querer se levantar de todo quanto é jeito. E isso é novidade? Desde o primeiro encontro foi assim. Fala aí, quando a gente foi para um encontro uma vez, o motorista não deixou a gente no meio da estrada lá de barro. Ó, daqui para lá eu não passo não. Pode tirar essas coisas tudo dentro do ônibus aí. A gente vai fazer o quê? Vai matar? O primeiro trocou o sítio, porque a mulher falou que ia andar com outra pessoa. Tá vendo? Acontece. Acontece. E vai ficando, nossa, o inimigo tá furioso. Nossa, Satanás tá causando arruaça. Não sei o quê. Ah, vai pra lá, velho. Vai você e Satanás pra lá, então. Não quero saber não, meu. Da arruaça que ele tá fazendo. Quando o fogo desce, irmão. Eita! Aí não tem cão que aguenta. Que eu vou ficar dando glória para Satanás nada, deixa ele fazer a roça dele lá. O inimigo só fica furioso quando a gente dá brecha. Mano, não adianta, ele está furioso sempre. Está sempre. Porque ele perdeu aquilo que ele conectava ele com Deus. E aliás, ele trabalha a favor de Deus também, né? Então, só levante quando Deus permite também. Tem que lembrar sempre disso. Vocês vão entender aqui nessa parte aqui. Vamos lá, para não perder tempo. Então, parei no versículo 30, né? De Gênesis, vamos lá. Judá usa aqui uma terminologia muito forte para explicar a intensidade da relação entre Benjamim e Jacó. O que ele afirma aqui, o que ele usou de afirmação é que os dois estão ligados alma a alma. No hebraico, a palavra ligado é kashá. E significa amarrar. Sim, que... Isso aqui é um quê? Agora não parece é um quê? Isso, é um quê?
Não é um 9 nem nada, é um quê? Significa amarrar, que vem dessa raiz aqui, que é SHT, que eu não sei nem como é que pronuncia isso. Acredito que seja Kish, que vem da palavra Kishirurim. Eita! Vem dessa palavra aqui, ó. Deixa eu ver se está certo, só um minuto. Falta um I aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou melhorar essa aula na igreja, senão ninguém vem mais. Kishirurim. Não, é Kishishurim. Tá errado aqui, ó. Vou escrever de novo. Kishishurim, exatamente. Kishishurim significa cinto. Kishishurim. Kishishurim. Amém? E para designar alma, ele usa a palavra. Lembra aqui que ele está falando da amarração? Estão ligados? Ele usou a palavra ligado, cachar, amarrar, que deriva dessa raiz que vem disso aqui, ó. Kishishurim, cinto, para falar amarrado. Lembra? Estão ligados, ligados. Primeira palavra ele usa essa entonação aqui. E a segunda palavra ele usa alma, alma a alma. Lembra disso? Que é, alguém lembra? Ops. Nefesh, que seja. Significa alma, vida, criatura, pessoa, mente. Alma, vida, criatura, pessoa e mente. Tá dando para entender, igreja? Tá dando para acompanhar ou tá meio chato? Tá meio... Tô vendo todo mundo bocejando aí. Tá ruim de acompanhar? Tá? Dá para entender? Dá para entender? Fala a verdade, pode falar, senão a gente para e tenta de outro jeito. Tá bom ou não tá? Tá bom? Ninguém tá nem respondendo nem que sim, nem que não. Vocês estão vivos, estão entendendo? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos interagir comigo aí. Tá bom ou não tá? Aê, mano. Pelo amor de Deus. Ninguém fala nem que tá bom, nem que tá ruim. Se tá ruim, se tá uma merda, pra falar. Pastor, tá uma merda isso aí. Arruma isso aí. A gente arruma, agora fica com medo. Não precisa ter medo, não. Tá ruim, não adianta. A gente melhora. É ou não é? Então vamos, aí. Tudo bem. Quem falou? Falou o quê? Falaram o quê aí? Muito bem. Tá. Alguém aqui não passou pelo encontro? Alguém aqui presente não passou pelo encontro? Todo mundo, né? Mas aí tem o pessoal da live aí. Que coisa, né? Aperta a pausa. Então vamos lá. Ou seja, o que Judá está falando aqui? Usando essas palavras. Ele quis mostrar que existe uma relação afetiva tão forte entre o pai e filho, que todo o ser emocional de Jacó está totalmente envolvido nessa relação. Consegue entender isso? Está amarrado, está com o cinto ali, ó. A alma está amarrada uma na outra. Tamanha foi a perda que Jacó sentiu pela vida de José. Então ele se apegou de um jeito com o filho mais novo, que um está ligado no outro, era basicamente um só. Se acontecesse qualquer coisa com Benjamim, Jacó morreria. Estão entendendo isso? Foram essas palavras. Isso a gente está só no discurso de José, hein? Explicando. De José não, de Judá. Só o discurso que ele usou lá, para você ver. Só aquelas palavras que ele se achegou e conversou com o seu irmão ali, sem saber que era seu irmão. Então, ele sabe que se houvesse uma forte alteração nesse estado de alma do seu pai, ia ser refletido no corpo, podendo até levar Jacó à morte. Olha só a consciência do filho. Consciência pesa, né? Depois que já fez a besteira, não posso errar de novo.
Se eu errar, meu pai pode até morrer, do erro que a gente cometeu lá atrás. Pois bem, aí no versículo 31 diz o seguinte: acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza e sepultura. Ou seja, faremos descer a velhice do nosso pai à sepultura, tristes, abatidos e tal. A palavra morrer em hebraico é mut. Mut. Morrer, o que mais que significa aqui? Matar, mandar, executar. Dá para enxergar? Que é um T, tá? Tzinho mudo. Mut. É isso que, ó, morrer, matar, mandar, executar. Judá tem a plena convicção que a ausência de Benjamim e o posterior relato sobre o que aconteceu vai trazer sobre toda a família uma tragédia muito grande, ocasionando na morte do pai, e ele vai terminar dizendo o seguinte: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. 32 ao 34. Olha só, ele está se colocando no lugar do irmão, para que o irmão possa voltar e ele ficar como o servo, como escravo ali de Zafenat Panear. Conseguiram captar isso daqui? Beleza. Vamos lembrar de algumas coisas aqui agora. Yosef era um vice-rei naquela época, acho que até hoje. Um vice-rei, um vice-governador, um governador. Esses caras têm sempre uma equipe de segurança, um copeiro, o que mais? Me ajuda aí, vocês que são mais sofisticados do que eu. Uma equipe de segurança, um secretário, um copeiro, um motorista. Que mais? Segurança eu já falei? Já. E que mais? Alguma dessas coisas aí. Cozinheiro. Um alfaiate próprio, essas coisas, esses luxos aí que a posição os permite ter. E ali naquele momento não era diferente. Yosef tinha ali a sua equipe de segurança, o seu intérprete, tinha todos ali à sua disposição. Outra coisa é que Yosef, ele falava através desse intérprete, fingindo que não entendia aquilo que os irmãos estavam o falando. Ou falando ou lhe falando? Agora, lhe falando, tá certo? Ou falando? Me ajuda aí, quem é bom de português aí? Lhe falando ficou menos estranho, né? Então acho que é lhe falando. Não entendia aquilo que os seus irmãos estavam lhe falando. Ficou bonito, né? Lhe falando é melhor, né? Então, Yosef falava o tempo todo com seus servos, utilizando o que? Da língua egípcia. Ele estava falando ali na língua egípcia. Era comum que aqueles homens daquela época, os israelitas, vamos colocar ali o povo judeu, não era o povo judeu ainda, mas vamos colocar lá, os hebreus, isso, os ibrim. Como é que era a aparência deles? Usava aquelas roupas longas, barba grande, túnica, cabelo grande, certo? E os egípcios já não, os egípcios eram a nova geração. Barba feitinha, pele lisinha, outra vestimenta, joias, colar de ouro, pintado e careca, pele lisinha, maquiado. Até os homens usavam maquiagem naquela época, você vê que não é algo tão distante assim. Tá certo que usar maquiagem para homem, tá certo que ele tem que se cuidar, mas aí já é exagero demais, né? Maquiagem é meio exagerado, mas aquela época, aquela posição pedia, tinha que estar pintado aqui, pintado ali, aquele. Como é que chamava aquele negócio lá que ficava parecendo uma naja? Sabe aquele negócio que ficava assim na cabeça dele? Vinha assim e tal, ficava as orelhas assim. Sabe o que eu estou falando, né? Então, aquilo lá. Era tipo uma burca, mas era algo bem sofisticado para aquela época. Então ele usava aquela roupa de algodão egípcio, aquela coisa bacana, né, meu? Não era qualquer um, era o vice-rei do Egito. Então o cara estava outro nível, pele lisinha, irreconhecível. Esse é o termo. Então, um cara que estava bem diferente das vestes, dos costumes, dos cosméticos,
Tudo isso ajudou para que os irmãos não reconhecessem naquele momento. E aí acontece algo inusitado. Yosef dá a ordem que todos os homens ali saiam daquele lugar. Dá ordem para que todos ali saiam do recinto. Ó, todos saiam do recinto. E eu imagino que ninguém estava entendendo nada. Porque ele não falou com a linguagem hebreia. Falou no idioma egípcio, ó, todos para fora. Todos. Não deixem só com esses homens aqui. Então todo mundo começa a sair, imagina o coração dos irmãos. Meu Deus, vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer uma catástrofe. Vai entrar um monte de cara aqui e vai matar todo mundo. Vai meter flecha em todo mundo. Vai meter a lança, acabou pra gente. Falei alguma besteira, acho que Judá já pensou, se falei alguma besteira. Começaram a suar frio. E aí, o que acontece? Yosef dá a conhecer a seus irmãos. Yosef se revela, ele se aproxima, ele se apresenta, ele começa a tirar os adornos egípcios, começa a falar no idioma dos seus irmãos. E os irmãos não entendem nada. Fica com a cara de pasmo assim, sabe? Com a cara de pasmão. Vamos lá. A palavra conhecer em hebraico, vou colocar aqui porque até eu apagar. O que eu escrevi aqui que era parecido com esse? Alguém lembra? O que era? Yehudá. Não, coloquei outra palavra mais cedo com isso aqui, ó. Só que tinha um acento diferente. Dar graça. 5 fletes. Tinha 5 fletes. Você vê que é uma coisinha já muda tudo, né? Dar graça. Conheceria dar. Significa conhecer, saber. Conhecer, saber. Isso aqui é no hebraico, tá? Conhecer, saber e adar. Ele se revela, faz se conhecer e adar. A palavra irmão é uma palavrinha bem curtinha. A e H. Irmão, parente e afins. Beleza? Então ele se revela ali, companheiro do mesmo local, amigo. O que acontece aqui agora é que há um suspense muito grande. E aí um sentimento de confusão pelos irmãos. Imagina. Há muitos anos atrás. Só de prisão, quantos anos ele teve? 13. Quantos anos na casa de Potifar? Alguém lembra? Quantos anos como escravo? Deve ser isso aí. 3 anos? Certeza, Maria José? Posso contar com você então? Isso aí? Hã? Então vamos chutar que ele ficou um bom tempo longe, certo? Aonde? Se ele ficou 13 anos na cadeia, quantos anos ele serviu, trabalhou? 17 total? Não sei. Hã? Quem chuta mais, quem chuta menos? Ninguém estudou essa porção? Ninguém dá um chute? 13 anos. 17 anos. Deixem aberto aí. Quantos? 17 anos no Egito, 13 anos escravos. Total, 30 anos de governação. Aí, ó. Alexandre, hein? Representou agora, hein? Muito bem, ó. Pode dar um sorriso, Benção. Quem anota tem. Aí, ó, viu? Muito bem, ainda fechou com chave de ouro. Quem anota tem. Falei, não confie na sua memória. Nem eu confio na minha, tá vendo? Muito bem, Alexandra. Você tem direito a um café grátis ali. Muito bem, obrigado pela sua colaboração. Vamos lá. Ele se revelou aqui, certo? Certo? Se revelou ali para os seus irmãos. Está todo confuso ali.
Aí em 45, Gênesis 45, versículo 2, diz o seguinte: e levantou a sua voz com... Ninguém está acompanhando? Gente do céu, que desprezo pela palavra. Em choro. 45, versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram. Ou seja, ele devia estar chorando igual a criança, em alto e bom som. Sabe aquele... Uivando. Sabe aquele uivando mesmo, aquele choro de lavar a alma? Quem já teve um choro desse aí? Eu não gosto de chorar, que dói na minha cabeça, mano. Toda vez que eu choro, me dá dor de cabeça. Eu detesto chorar, mano. Teve um recente. Nossa, eu detesto chorar, que me dá uma dor de cabeça chata, velho. Nossa. Mas vamos lá. Então imagino que o choro dele era aquele choro, sabe, de lavar a alma mesmo, de botar tudo pra fora. Chorar faz bem, né? Quando você consegue chorar bem, tudo faz bem. E aí vamos lá. E a casa de Faraó ouviu. Ou seja, irmão, o negócio era um choro. Imagina só, você chega lá, você está conversando com o homem mais poderoso do Egito, o segundo mais poderoso do Egito. De repente esse homem manda sair todo mundo. Aí ele começa a falar: eu sou seu irmão, eu sou Yosef. E começa a chorar. Mas berrar mesmo, o volume mais alto possível. Que se ele morasse do lado do abençoado aqui, ele ia bater na porta lá: tá vibrando minha casa. Tá vibrando minha casa. Ia incomodar até os vizinhos. Imagina só, irmão, um choro. E aí sem o pessoal parado lá. Sem entender. Gente, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Imagina só a cena. E aí, muito bem. E disse Yosef a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Olha lá, ninguém paralisou todo mundo. E disse Yosef a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou Yosef, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Rapaz, que lição, hein? Que lição. Vamos fazer um adendo aqui agora. Vamos fazer uma breve pausa aqui para refletirmos nisso que a gente aprendeu até agora. Olha só quanta coisa esse rapaz teve que passar para que lá no futuro, lá na frente, não só ele, mas a sua parentela e todo o povo de outros lugares pudessem ser beneficiados através da vida de José. Você já parou para pensar nisso? Aí eu entro na pregação do presbítero Caio. O presbítero Caio trouxe uma palavra falando a respeito. Quem estava aqui na quarta-feira? Levanta a mão, bem alto. Quarta-feira. Qual foi a palavra que ele trouxe? Ai, meu Deus do céu. Vamos todo mundo embora para casa. Ceder ou vencer. Ceder ou vencer foi o tema, mas qual foi a palavra que ele leu? Não, isso aí é o tema que ele falou, os tópicos. Qual foi a palavra que ele leu? Samuel. Qual? Primeiro ou segundo? Primeiro Samuel 16 o quê? Qual foi o tema qual foi a história que ele leu, então, para ficar melhor? Davi e Golias. Davi e Golias. O que ele estava fazendo, Davi? Carregando Carregando leite, levando suprimento para Carregando o queijo, levando suprimento para os irmãos. Perfeito. Vamos fazer uma adenda aqui. Vamos fazer um comparativo com as duas histórias. Yosef é o filho preferido, certo? É o filho mais novo. Davi era o filho mais novo. Porém, ele não era o preferido. Ele era o bastardo. Beleza. Excluído. Hã? Era praticamente o excluído. O excluído, o excluidão. Era Davi. Beleza. Yosef é vendido como escravo traído pelos irmãos. Davi era bem tratado na sua família? Não. Não.
Davi não fazia o trampo que ninguém queria fazer? Era o que Davi fazia. Cuidava de ovelhas, cuidava de cocô de ovelhas, tirava pulgas, tirava a sujeira das ovelhas, coisa que ninguém queria fazer. Todo mundo naquela época queria ser do exército. Quero ser do exército, quero ser do exército. Quero guerrear, quero ir para a guerra. Davi também queria isso, sim ou não? Sim. Ele podia? Não. Não, beleza. E Yosef vendido como escravo, vai para o Egito. Chega lá e começa a trabalhar na casa de Potifar. Depois acontece o que com ele? É preso. Vai preso por conta da Doida. doida, exatamente, da mulher de Potifar. Vai em cana. Quantos anos preso? 13. Beleza? Davi chega lá na guerra para levar o quê? Mantimento. Queijo, mantimento e suprimento. Você já consegue enxergar que nas situações onde ninguém queria fazer, foi onde Deus escolhe as pessoas para levantar e exaltar? Glória a Deus. Consegue ver isso? Você conseguia entender isso? Na hora que ele trouxe essa palavra, eu falei, olha, eu não sei. Na verdade, eu entendi totalmente, né? Eu pensei assim, meu, será que ele fez de propósito ou ele nem percebeu que ele foi tão guiado pelo Espírito de Deus acima? Meu, foi totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Olha só, ninguém queria fazer aquilo que Davi fazia, só que foi cuidando de ovelhas, que ele teve a oportunidade de ter a sua primeira grande luta, foi com... Não. Cuidando de ovelha, o que ele teve que matar? 2 bichos, qual que foi? O leão e o urso. Não foi? Sim. Cuidando de que ele estava? Não foi? Foi pra cima do leão, matou o quê? Imagina um bichinho. Isso aqui deve ter o quê? 1,5 m? Quem tem 1,5 m aqui? 1,5 m de altura. Não, mas ela não está aqui. Quem tem 1,5 m aqui? Quem tem 1,5 m que está aqui? 1,60 m. Vem cá, você. Pessoal de casa te vê. Vem cá. Sobrou. Ô, Davi. Eu imagino que Davi tinha mais ou menos essa estatura um pouquinho menor, mas era nesse naipe aqui, ó. Faz assim. Vai. Irmão, é porque eu não vou falar para as mulheres tocar, porque a Angélica vai ficar com ciúme. Mas você que ama, pega nisso aqui pra você ver. Ó, tá louco, irmão. É puro músculo. Acho que Davi era desse jeito. E aí, Angélica? Pode ir lá, mas obrigado, Deus abençoe. É puro músculo, irmão. O bicho é forte. Então eu acredito que Davi era nessa mesma pegada. Só trabalho pesado. Imagina, só trabalho pesado. Só lidando com o pesado. Carregando ovelha, andando pra lá, andando pra cá, andando pra lá, andando pra cá. Carregando água pra dar pras ovelhas, carregando comida pra dar pras ovelhas. Será que ele era gordinho? O bicho devia ser forte, marrento, igual esse rapaz aí. Sabe, concentrado? Já viu aqueles amaciantes concentrados, que é pequeno, mas é concentrado, irmão. Acho que Davi era concentrado, na mesma pegada. E aí, primeira oportunidade, luta com leão. Depois ele vai e mata o urso. Ou seja, experiência ele tinha. E aí ele chega lá naquela situação. Tá um gigantão lá, um bobalhão. 2,90 m. Berrando aos 4 ventos. Não tem homem aí para vir contra mim, não. Cadê os homens de Israel? Cadê os bonzão aí? Falando isso daí, Saul era o homem mais alto de Israel naquela época. Ele tinha 2 metros e um pouquinho. 2,10 metros, eu acho. Saul, o rei Saul. Tava com medo. Tava com medo ou não tava? Aí entra naquilo que eu falei aqui lá atrás, que às vezes a gente dá muita glória, muita ênfase para o inimigo. Saul tinha condições, sim ou não, de bater de frente com aquele homem? Tinha. Eu acredito que aquele cara, aquele mercenário, ganhou muita guerra só no grito. Só no grito, só na presença física. Só na... Sabe aqueles caras que ganham a luta no psicológico? Acredito que foi só assim. Só assim no psicológico, berrando. Porque Saul tinha 2,10 m, se eu não estiver enganado. Ou seja, para 2,90 m faltava pouca coisa. É ou não é? Diferentemente do cara que tem 1,5 m, pô. 1,60 m. É o dobro. Não é? Então para analisar.
E aí ele berrando aos quatro ventos. Cadê? Tem ninguém bom para vir contra mim, não? E aí Davi, qual que é a palavra que Davi usa? Quem esse incircunciso pensa que é? Davi está fazendo uma menção à aliança que Deus fez com o povo de Israel lá atrás com quem? A aliança da circuncisão não foi com Abraão? Olha o que Davi está lembrando. Vocês não lembram aqui quem é o nosso Deus, não? Quem esse cara pensa que é para ir contra o Deus de Israel, contra o exército do Deus de Israel? Eu vou contra ele. Davi usou da oportunidade que ninguém queria para realizar o grande sonho, lutar pelo exército de Israel. E aí Deus não muda a história dele? De simples soldado não se torna o rei? E Yosef? Yosef é traído pelos irmãos, toma uma surra dos irmãos, é jogado no buraco, é vendido como escravo, vai para uma terra desconhecida, chega lá, trabalha na casa de Potifar, se destaca, tem a segunda leva de coisas ruins, vamos colocar assim, Afronta. tem uma armação da esposa de Potifar, vai em cana, 13 anos preso, injustamente. Só que chega lá, ele não se esquece de continuar sendo o mesmo Yosef, continuar adorando ao Deus de Israel. Então ali acontece que o copeiro e o padeiro têm um sonho. O que ele fala para aqueles homens? Não são os sonhos, por acaso, de Deus? Conta eles para mim que eu vou revelar para vocês. E aí ele revela os sonhos e ainda fala, quando você estiver solto, lembre-se de mim. O homem lembra? Não. O que parecia que era o quê? A terceira, quarto abandono que ele sofre. Só que ele não deixa de ser o mesmo. As situações externas não mudaram o interior de Yosef. Consegue ver isso? E aí, no grande dia, quando ninguém mais, ninguém menos que o próprio Faraó, o poderoso de tudo, o grande Deus daquele lugar, tem um sonho e ninguém consegue revelar, nenhuma revelação acalma aquele homem. Para quem que eles vão recorrer? Yosef. Ou seja, Yosef estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Sabe aquele ditado que falavam aí? Deus escreve certo por linhas tortas. Tem linha torta na mão de Deus aonde, irmão? Tudo é permissão dele, tudo é ele que controla. Até quando a gente acha que é coisa para nos paralisar, para nos matar, é Deus agindo. É Deus nos moldando, é Deus nos mostrando, nos capacitando. O grande erro da igreja é que a igreja caiu numa ideia de coitados. A igreja caiu numa ideia de coitados. Não. Vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Sabe, lembra do Cacete Planeta? Quem é dessa época aí? Lembrei também a mesma coisa. Aceite Jesus em Tabajara. Seus problemas acabaram. Você que é pobre, fica rico. Você que é doente, ficará curado. Você que é cheio de demônios, ficará liberto. Venha para Jesus em Tabajara. Basicamente pintaram isso. Pintaram um Deus que não deixa você passar por nenhum problema, por nenhuma situação. Aí você vê que loucura que é. Eles pegam tudo isso aqui de conhecimento, de vida. Porque quando você se propõe a ler, você está tendo uma mentoria de quem escreveu. Você está adquirindo experiência através da experiência de outra pessoa. Pode reparar, quem é empreendedor, quem tem o seu próprio negócio, vai procurar livros a respeito desse assunto. Correto? Quem trabalha geralmente vamos pousar atletas, sei lá, que tipo de livro vocês gostam de ler? Livro que mexe mais com o emocional, né? Com o psicológico, para você estar sempre com o psicológico bom. Se você deixar, todo o seu oponente vira um Golias, é ou não é? Vai querer ganhar de você no grito. Se não tiver com a cabeça boa, você perde. Às vezes o físico está voando, mas a mente está ruim. Se a mente estiver ruim, perde a luta, não tem jeito. E a gente tem a oportunidade aqui de todo sábado ter uma mentoria diferente, com um personagem diferente. Às vezes conhecer a história de cada um deles e as pessoas desprezam. Porque olha isso aqui, não é um conhecimento de vida muito grande? Traição familiar, quando tudo dizia que não. Quem não passou por isso nessa pandemia? Tudo falando que não.
Tudo falando que não ia dar certo. Mas graças a Deus um monte de gente aí abriu um negócio e prosperou nessa época. Por quê? Não é Deus no negócio? Um monte de gente aí, se Deus quiser, vai ser promovido ainda. Meu, a gente tem que parar de achar que a vida é só rosas. Só coisa legal, só coisa boa. Vai vir um monte de coisa ruim, meu. O mundo lá fora é cruel. Você achar que não, é besteira. O mundo lá fora é cruel. Bom é aqui. Só que o cristão não quer aguentar pressão. Não quer ser formado na pressão. Uma vez o presbítero Hélio trouxe uma palavra falando a respeito do ouro, do trabalho do ourives. O ourives tem que deixar o fogo numa certa temperatura, não é isso que você falou? Tem que levar o fogo a uma certa temperatura para tirar daquela pedra preciosa todas as impurezas e deixar uma pedra boa. Mas tem que fazer o quê? É no fogo. Não é no carinho, é no fogo. E assim também é a vida do cristão, pô. O cristão achar que vai, meu Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer sim, mas você tem que fazer sua parte também. Se não, irmão, vai não estudar para você ver. Vai não se dedicar para você ver. Nada vai cair do céu se não for chuva, e com muita oração ainda. É ou não é? Então, olha aqui essa história desse homem, igreja. Olha a história dele, olha o ensinamento que a gente já tira daqui. Quando todo mundo, imagina se fôssemos nós, vamos lá. Traição dos irmãos, quem sabe a gente até aguentaria. Quem sabe até aguentaríamos a traição. Aí é vendido como escravo. Tem relatos de murmuração dele aqui na palavra? Que ele parou algum momento para murmurar? Xingar os irmãos? Não. Não tem relato nenhum de murmuração da parte de Yosef. Não tem. Esse poderia cantar, e se eu passar pelo vale. Esse sim, tinha toda a moral para cantar isso aí. Não é? Porque para analisar, olha o que ele passou. Já pensou, irmão, você ficar 13 anos preso? E hoje em dia a cadeia tem banho de sol, tem os direitos dos manos, direitos humanos, tem os direitos humanos, Dos manos. tem televisão, tem celular, tem cigarro, tem bebida, tem droga, tem tudo que os caras gostam. Falar que não? Para, né, irmão? Agora você imagina a cadeia naquela época. Não tinha TV. Imagina como é que era. Ainda trabalhava. Trabalho escravo. Porque ele ainda era um escravo. Lembra que ele era um escravo na mão de Potifar? Será que ele passou poucas e boas na cadeia? E não foi 1 mês, 2 meses, não. Foram 13 anos. Que horas são, hein? Estou falando aqui. Já deu a hora, né? É 11 horas que acaba, não é isso? Já deu a hora. Então vou encerrar por aqui. Você imagina o quanto que ele não sofreu. Quanto que ele não padeceu, mas ele se manteve. E aí quando ele se reencontra com os irmãos, o que ele fala? Não esquenta a cabeça de vocês não, meu. Eu passei tudo isso aqui porque eu tinha que passar. Porque hoje vocês vão encontrar o alimento através da minha vida. Vão abençoar a vida de outras pessoas. Quantos povos naquela época não se achegaram até o Egito? E quem estava lá? Quem era o vice-rei? Quem administrava tudo? Yosef, escolhido por Deus. Passou o que passou porque tinha que passar. Permissão e vontade. Consegue entender isso, igreja? A gente tem que pegar agora esse 2021 e colocar tudo isso aqui em prática. Sabe, colocar tudo isso aqui em prática na nossa vida, meu. Essa pandemia aconteceu porque tinha que acontecer, a gente tinha que passar, não tem jeito. E aí a gente tem que sair dessas situações mais fortalecidos. Mais fortalecidos. Olha, não acontece nada por acaso. Nada. Hoje pela manhã não foi por acaso que você veio. Não foi por acaso que você ouviu essa palavra. Não foi por acaso que você me aturou até agora com sono. Só que a grande diferença é, quem anotou isso daí? Quem anotou esse ensinamento? Que eu tenho certeza que chegar ali na esquina a gente esquece.
Então está na hora da gente pegar isso daqui e tratar com o devido respeito que a gente deve tratar, sabe? Não estou dando bronca, é só uma conscientização para todo mundo, para mim, para nós, para todos. Tratar essa palavra como aquilo que vai nos levar adiante, que vai nos levar além. Toda a situação que a gente for enfrentar, a gente consultar a Bíblia, a gente vai achar a resposta. Toda. Então cabe a nós agora usar isso aqui ao nosso favor. Por que os judeus, na maioria das vezes, são prósperos? Porque eles sabem usar isso daqui ao favor deles. Tem diversas histórias, diversas pessoas. Empreendedor. O cara que não tinha nada, depois ficou com tudo. Quem é? Pai de quem? Jacó. Israel. Quem? Israel. Jacó. Quem foi? Jacó, Israel. Jacó. Ele não sai com a mão na frente e outra atrás, fugido. Quer uma história mais empreendedora do que essa? Chega lá sem nada e volta com rebanhos e multidões de funcionários, de bens, de tudo. Aí, quem é empreendedor aí tem o próprio negócio? Olha a história para você se espelhar aí, ó. Quer perguntar? Queria falar uma coisa. Pode falar. Quando você estava falando sobre a história de Davi e de José, aí você falou que eles eram pessoas tementes a Deus, né? E por isso que eles passaram o que passaram, mas eles tiveram as suas recompensas, né? E eu lembrei de algo que falaram pra mim essa semana. Por eles serem tementes a Deus, as coisas cooperaram para o bem, né? E aí a pessoa falou pra mim assim, que tem na palavra, a gente ouve sempre, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que eles passaram tudo que eles passaram, eles tiveram a recompensa e viveram bem porque eles eram tementes a Deus. Então, tudo cooperou para o bem. Por mais que eles passaram por momentos difíceis, por coisas ruins, tudo cooperou para o bem. Porque ele ama a Deus, eles amaram a Deus. Perfeita colocação. Perfeita. Ezequiel diz no pai, né? Fala para ele. Quê? Em Ezequiel 37 e 15, né? Só que se você ler o 12, diz aqui, ó. Portanto, profetizei, diz-lhe, assim diz o Senhor: eis que eu abrirei vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aí aqui também fala que é sobre José, Judá, se tornam um. Exatamente, vai falando tudo isso. Então, a gente tem tudo para ser mais que vencedor, está tudo ao nosso favor. A palavra está aqui, o ensinamento está aqui. Por que não? Bora para pensar, quanto restaurador da fé está ocupando uma posição de destaque aí no mundo? Quantos? Nenhum. E está errado isso daí. Um exemplo, vocês que trabalham no ramo de confeitaria, é isso? Confeitaria, doceria. Vocês têm que ser a referência aí lá fora. Sabor, no tratamento, no atendimento, na vida com Deus. A referência tem que ser vocês. Os atletas, por exemplo. Vocês têm que ser a referência. No ramo de vocês, vocês têm que ser o maior destaque. Tem que ter isso em mente. Por quê? Porque você é um representante da restauração da fé. Qualquer um aqui na sua posição tem que ser o destaque. Nós temos que ser esse destaque. Porque se as pessoas não veem o destaque em nós, o diferencial em nós, a restauração não está fazendo diferença nenhuma. Está fazendo diferença nenhuma. Nada mudou. Então a gente tem que começar a entender isso. Vamos aplicar essa palavra na nossa vida. Vamos levar com fé. De verdade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não vou continuar não, porque já vamos estender demais. Já deu a hora. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos voltar para casa abençoados neste sábado. E à noite tem mais, hein? Oh, glória. E à noite tem mais. Oh, glória. Alguém aqui vai viajar? Alguém vai viajar daqui? Ninguém? Sim. Vocês vão? Vão hoje ainda? Hoje. Legal. Que o Eterno dê uma boa viagem para vocês, em nome de Jesus. Que vão em segurança e retornem em segurança, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim, quem ainda não se levantou, vamos lá. Todo mundo de pé?
Glória a Deus. Estenda suas mãos assim. Obrigado, Senhor, por esse ensino, por esta palavra. Obrigado por este presente que é o sábado, Pai. Que possamos aplicar isso em nossas vidas, Senhor. Possamos entender os Teus propósitos, Pai. Mas acima de tudo, mesmo sem entender os Teus propósitos, os Teus caminhos, Pai. Que possamos sempre permanecer fiel, Deus, assim como Yosef foi, Pai. Possamos permanecer fiel, Senhor. Mesmo que não entendamos no momento que estamos vendo a situação difícil, uma situação conturbada, Pai. Mas que isso não venha abalar a nossa fidelidade, a nossa confiança em Ti, Pai. Possamos estar sempre firmados na rocha que é a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã de sábado, Pai. Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê Shalom. Está terminado. Glória a Deus.